Ana Shermack do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre Até o Verão Terminar, o novo livro da Colleen Hoover, lançado aqui no Brasil no dia 30 de agosto, se eu não me engano. Então peguei ele aí no Kindle para ler e trouxe resenha para vocês. Vamos lá? Se você já é um inscrito aqui há mais tempo, você sabe que eu gosto de ler os livros da Colleen Hoover. Já li a maioria deles, não li todos eles ainda, mas estou aí sempre atenta a alguns lançamentos, porque eu gosto do tipo de romance que a Colleen Hoover escreve. Os últimos livros dela tinham me agradado bastante, principalmente o de thriller dela, né, o mais puxado pro thriller, assim. Foi um livro que me agradou muito quando ela lançou, foi um livro que me chamou muito a atenção e eu tava curiosa pelos próximos lançamentos. Esse aqui volta bem pro lado new adult dela, então a gente tem aquele romance adolescente, a gente tem um romance ali entre aquele período de pós-escola, pré-faculdade, bem aquele romance de verão. Então o Até o Verão Terminar é justamente porque esse romance acontece enquanto o verão está ali no seu maior momento. E a gente tem personagens bem interessantes. Eu tive momentos de bastante conflito durante esse livro. Em vários momentos eu me incomodei durante a leitura desse livro, mas eu vou explicar para vocês por que eu me incomodei durante a leitura dele. Mas eu acho que ele tem alguns pontos fracos, alguns pontos fortes e algumas coisas bem questionáveis que eu ficava perguntando comigo mesma se talvez a Colleen Hoover precisasse pensar um pouquinho antes de escrever isso aqui. Por quê? Eu acho que a ideia dela e o propósito dentro desse livro é um bom propósito. Eu acho que ela tem vamos jogar um bom coração ao escrever esse livro, porque ela trata de personagens pobres, ela traz toda uma questão de classe, de raça, de trazer aquele do questionamento realmente da sociedade, da injustiça e todos esses pontos. Só que em alguns momentos a gente sente eu sinto uma falha enquanto ela aborda esses questionamentos, sabe? Eu acho que é interessante sim ela abordar isso dentro de um romance, mas o foco principal a gente vê que não é abordar a injustiça, mas sim trabalhar o romance. Então eu não sinto que esse ponto dentro do livro ele me pega. É claro que a gente vai olhando para o livro pensando que sempre o romance é o ponto forte dos livros da Colleen Hoover. É isso que ela quer abordar. Mas quando ela traz uma discussão que é tão importante e ela fica tão de pano de fundo em algumas partes e os personagens tomam atitudes tão questionáveis, você fica pensando se aquilo é responsável. E aí que entra a minha crítica em relação a esse livro. Em alguns momentos eu acho que esse livro não é responsável pela forma com que ele trata algumas questões. Principalmente com a nossa protagonista, porque eu acho que ela não evolui durante a história. E aí eu vou contar um pouquinho mais pra vocês, né? Que a gente tem a Beia, ela explica certinho o jeito que pronuncia, agora eu não lembro muito bem, perdão, é bem no inicinho do livro. E ela tem essa personagem que ela é uma personagem pobre, e ela é pobre. Ela passou fome, ela tinha que fazer coisas horríveis para conseguir um trocado, para conseguir comer, para conseguir sobreviver. A vida da Beia foi tentar sobreviver. E isso é muito forte no início do livro, porque a gente consegue sentir a dor dessa personagem que teve a sua vida inteira negligenciada pelas pessoas que deveriam cuidar dela. A mãe dela era uma pessoa que tinha vícios e ela era uma viciada e... Enfim, durante todo ali o contexto dessa história, a Bea conta pra gente como foi lidar e ter que amadurecer desde muito cedo para poder se cuidar sozinha e como ela foi uma criança fora da estatística, como ela conseguiu sair de ser mais uma dentro daquelas pessoas ali que viviam em torno dela. Mas mesmo assim ela teve que fazer coisas que não eram legais para poder estar ali, porque o Estado não ajudava ela.
o pai dela não ajudava ela, ninguém ajudava a Bea. E ela estava sozinha, e a única coisa que era esperado dela é que ela fosse igual à mãe. Então todo mundo já esperava que ela fosse cair. Então a gente tem uma protagonista, uma personagem, que você olha para ela e você fala, essa é uma mulher incrível. E você espera muito dela ao decorrer do livro, por quê? Porque ela já tem um passado muito forte e ela se mostra muito... Como que eu posso dizer? Muito decidida, sabe? Ela tem opiniões muito fortes, ela tem crenças muito incríveis, ela confia nela mesma e ela é o mais importante para ela, sabe? Então eu acho isso muito incrível na Bea. E aí, a gente coloca ela inserida, depois que acontecem algumas situações com ela, eu não vou tentar não contar muito para não dar spoiler, ela é inserida dentro de um contexto em que ela passa a ter uma vida que ela nunca teve, né? Ela passa a ter carinho, inclusive. E esse carinho muda ela, entre aspas, faz ela sentir uma coisa que ela nunca teve e questionar realmente a própria vida. E você entende a Bea ali, sabe? Sentindo essas novas inseguranças, essas novas vontades, até conhecendo o amor e lidando, sabe, com isso tudo. Só que a partir do momento que acontece uma situação, eu acho que a Bea que a gente conheceu é tão... Eu não sei, acontece um momento que eu sinto muito, que esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, Paula, sobre o que eu sinto às vezes em Gilmore Girls quando eu assisto. Eu amo Gilmore Girls, é uma das minhas séries preferidas. Mas às vezes eu sinto que a Rory e a Lorelai, elas não crescem, elas não evoluem. Porque sempre nos finais de temporada, elas estão ali cometendo os mesmos erros. E elas continuam cometendo os mesmos erros, e muitas vezes são por caras, e a gente tem essa mesma repetição de histórias e de mulheres cometendo erros por causa de caras, e é uma... eu acho que em pleno 2021 a gente até já cansou um pouco de ler histórias onde a gente tem protagonistas que cometem uma série de erros por causa de caras, sabe? E eu sei que aqui ela fala sobre isso, sobre não desistir das pessoas e ser a pessoa que tá ali, que não vai desistir de alguém só porque, sabe, as outras pessoas desistiram dela. E é legal, é um pensamento interessante, mas eu acho que algumas vezes o livro meio que se perde nesses contextos assim, e talvez a Bea não fosse a protagonista para esse livro. Porque ela, pra mim, não faz sentido dentro dessa história a partir do momento em que ela para de ser coerente com as escolhas que ela tomaria no passado, sabe? E mudar tão drasticamente só por causa de um verão assim. Eu não sinto isso, eu não consigo, não sei se talvez a Colin não consiga me passar isso. Ou talvez eu esteja ficando um pouco mais crítica. Mas assim, é um bom livro? É um bom livro. Ele passa muitas situações muito gostosas de ler. Ele é um livro que você lê em uma noite, assim, você pega ele de madrugada e é aquele livro para você passar acordado lendo. Tem momentos e discussões entre dois personagens que são perdidos e a gente tem esses protagonistas tristes. É o tipo livro do Tumblr. Porque a gente tem dois jovens perdidos que nunca foram amados, que sentem essa tristeza dentro do coração tão grande, tão forte, e eles se encontram, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu sei que a Colin tem os seus pontos. Eu sei que muitas vezes talvez alguém pode vir e falar assim, Ana, talvez você não entendeu o livro, talvez o livro... Mas eu acho que algumas coisas me incomodaram durante a leitura e talvez a Ana do passado teria gostado mais de Até o Verão Terminar. Mas hoje eu tenho as minhas ressalvas quanto a esse livro. Eu gosto de muitas coisas nele, eu gosto da Colin Hoover trazer esses assuntos, eu gosto da forma com que ela... pensa e traz esses assuntos para discussão, sabe? Querendo ou não, a gente tem uma protagonista que discute muito sobre o abandono da paternidade, sabe? Tipo, como o pai dela negligenciou a criação dela e acha que só por pagar a pensão é pai. E a gente vê
quantas pessoas do mundo tiveram pais iguais a esse pai aqui. E às vezes não é porque ele é uma má pessoa, é apenas porque é esse pensamento que está dentro da sociedade, que o pai não precisa tanto se envolver com a sabe? São discussões interessantes. E eu acho que a Colleen, ela traz isso pra gente. Mas eu talvez sinto que o romance, ele tava muito de um livro que poderia ter abordado assuntos muito importantes. Mas a gente sabe que a Colleen Hoover é romance e esse vai ser o ponto principal do livro. Então talvez durante o livro eu esperei mais do que eu deveria esperar. Então talvez o erro seja meu, não da Colleen. Foi um erro de leitora. Enfim, eu queria trazer a resenha de Até o Verão Terminar para vocês, porque eu falo bastante da Colleen Hoover aqui, eu achei que era justo, afinal eu li o livro inteiro. Eu gostei dele, não foi um livro ruim, foi um livro que até no final eu tava com ele assim, tipo, poxa, vamos lá, Colleen, sabe? Eu li ele, eu gostei dele. Só que ele ainda assim tem ressalvas, sabe? Eu acho que isso é super importante. A gente lê um livro, gostar dele, gostar do romance, gostar das... É um livro que eu dei 4 estrelas, sabe? Tipo, não é um livro ruim. Mas é um livro em que eu encontro e consigo identificar algumas coisas pra falar o que eu achei de estranho, de errado, e eu acho que isso é muito importante quando a gente lê um livro. Encontrar as coisas que a gente gosta, gostar da narrativa, gostar da leitura, mas ao mesmo tempo encontrar essas coisas que a gente talvez ache que poderia ser melhor, sabe? Mesmo nos autores que a gente gosta, como Até o Verão Terminar, da Colleen Hoover, que é uma autora que eu gosto muito. Então, fica aqui a minha dica de Até o Verão Terminar. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu Até o Verão Terminar, me conta o que você achou da Bea e do Samson. É Samson o nome dele? Eu nunca lembro direito sobre... Eu nunca sei pronunciar, porque enquanto eu tô lendo, quando o personagem tem um nome que é difícil, eu imagino o meu próprio nome dentro da minha cabeça. Você também é assim? Eu tenho esse negócio assim, resquício de ler fantasia. Quando eu lia fantasia, os personagens tinham um nome qualquer na minha cabeça, porque eu inventava o nome, porque às vezes tem uns nomes muito difíceis, e eu faço questão de inventar, que daí é o meu nome. É isso aí. Desculpa, autores. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, continua nos acompanhando, que esse mês a gente tem várias coisas bacanas. Afinal, é mês de aniversário. Está completando 11 anos aqui no canal esse mês. Tem muita coisa legal por aqui, inclusive um sorteio muito bacana. Então, continua nos acompanhando. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!